a maior intercessão? A maior intercessão é o que nós vamos estudar hoje. Eu gostaria de começar com uma imagem, uma tirinha. Amiga, suponhamos que você cometa um crime e seja condenada. Como seria se nenhum advogado quisesse defender você? Eu acho que existe a possibilidade de autodefesa. Mas por que você está pensando nessas coisas? Credo? O próximo. É que eu estava lendo no livro Grande Conflito, o capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia, e vi isto aqui. Deixando ele, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Durante esse tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Esse texto está na página 614 do Grande Conflito. Misericórdia, amiga. Sem intercessor, pronto. Acaba de desbloquear mais um medo. É um começo um pouco diferente, né, do que nós estamos acostumados. Eu comecei com uma tirinha, mas é uma tirinha que está falando sobre o espírito de profecia, tá? Uma tirinha de Deus. Então aqui tem duas amigas conversando uma com a outra, e uma fala: nossa, você já pensou se você comete um crime, se você tem uma pendência, se você tem algo para resolver e ninguém quer te defender? A outra amiga fala: olha, é possível me autodefender, né? Mas isso seria muito difícil, né? Por que você está pensando nisso? Então essa amiga falou que ela leu no Grande Conflito que no final dos tempos, quando a porta da graça se fechar, quando Jesus sair do seu santuário, todos os habitantes da terra, todas as pessoas terão que permanecer perante Deus, terão que prestar contas a Deus sem intercessor, porque Cristo não vai mais estar no santuário. E isso, quando nós paramos para pensar, é algo assim assustador, né? Terrível. Como que eu vou estar diante de Deus sem intercessor? Eu sozinho? Eu tão pecador? Eu tão indigno? Como nós vimos na lição de hoje, né? A pregação tem bastante a ver com a lição. Como que eu, tão pecador, tão indigno, vou estar perante Deus? Como isso? Mas nós vamos desenvolver isso melhor ao longo da pregação. Intercessor. O que é um intercessor, para começo de conversa? Eu fui buscar no Google e diz que ou aquele que intercede, um medianeiro. O termo ele é amplamente utilizado em contextos espirituais e religiosos para descrever a pessoa que intercede, ou seja, que ora, clama e suplica a Deus em favor de outras pessoas, de causas específicas ou de si mesmo. A etimologia, de onde veio essa palavra? A palavra deriva do latim intercessor, que significa aquele que vai entre ou que se coloca no meio. E alguns sinônimos são mediador, medianeiro, intermediário, mediatário ou advogado. Então, o que é o intercessor? É aquele que está no meio, aquele que se põe entre duas coisas, aquele que representa, que vai à frente. No caso de Cristo, é aquele que nos representa diante do Pai. E aqui fala, né, que esse termo é muito utilizado no meio religioso, porque realmente Jesus, o nosso intercessor, em outras religiões, em outras culturas, tem um sacerdote que era intercessor das pessoas perante Deus, tem os padres, o Papa, enfim. Esse contexto, esse significado, né, de intercessor é muito utilizado no meio espiritual e religioso. No Antigo Egito, que é por onde o povo de Israel passou, existiam também intercessores, existiam sacerdotes. Os sacerdotes do Antigo Egito, eles eram uma classe muito poderosa. Eles garantiam a ordem cósmica através de rituais diários e administravam os templos. Eles também atuavam como cientistas e médicos, guardando conhecimentos avançados de astronomia, matemática e magia. Os sacerdotes passavam por um treinamento rigoroso. Eram submetidos a regras severas de pureza e seguiam restrições alimentares. E as mulheres também exerciam o sacerdócio. Então, ao longo do tempo, aqui a gente vai ver apenas alguns, mas ao longo do tempo, as pessoas sempre tiveram muito essa ideia de ter alguém para me representar perante Deus, de ter alguém para me representar perante a divindade, de ter alguém que está à minha frente, que vai e me representa, ou alguém em quem eu posso confiar, alguém que tem os conhecimentos, alguém que vai me guiar, alguém que vai me ajudar de alguma forma. E no Egito Antigo era assim também. Eles tinham algumas divisões entre os sacerdotes. O sumo sacerdote, ele administrava os grandes templos e acumulava um enorme poder político. Também existiam os sacerdotes sem, que eram responsáveis diretos pelos ritos fúnebres e pela mumificação. Os
Os sacerdotes leitores recitavam encantamentos e textos sagrados durante os rituais e cultos, e os sacerdotes ora, astrônomos encarregados de manter o calendário, prever as cheias do Nilo e interpretar presságios. Então vejam só, qual era o papel desses sacerdotes no Egito? Eles eram estudiosos, eram cientistas, eram matemáticos, astrônomos e também eram sacerdotes também da religião, né? Então eles tinham um poder, uma importância perante o povo muito grande. Porque o povo, ele tinha que plantar, tinha que viver ali a sua vida. Eram sacerdotes que falavam, pode plantar. Agora não. Olha, os deuses estão bravos, não faz isso aqui não. Melhor deixa para plantar depois. Ou faz isso, faz aquilo. Olha, a época da colheita está chegando. A época de tal praga está chegando. O frio está chegando, o calor está chegando. E antigamente, mais ainda, isso parecia realmente magia. Parecia algo sobrenatural. Como que ele sabe? Como que ele está adivinhando isso? Então, as pessoas confiavam muito nessas pessoas, nesses sacerdotes. Eles tinham um papel muito importante. Também existem outras culturas, né, que tinham sacerdotes. Aqui na América do Sul, os povos também tinham sacerdotes. Eles eram membros da elite e eram intermediários cruciais entre os deuses e os humanos. Eles detinham o monopólio da astronomia e da matemática. Além de controlarem os calendários sagrados, eles também atuavam como conselheiros políticos, médicos e eram os guardiões da escrita e da historiografia. Além de presidir cerimônias religiosas e sacrifícios, os sacerdotes possuíam um profundo conhecimento sobre a medicina herbal e a organização urbana. Suas decisões orientavam desde o plantio agrícola até as declarações de guerra, exercendo um controle ideológico e político fundamental na sustentação do Estado. Então vejam só, uma outra cultura, um outro povo também tinha sacerdotes, para os ritos ali que eles faziam, também como médicos, disse aqui. Então eles tinham um papel muito importante e essencial. Sem essas pessoas, sem esses sacerdotes, sem esses estudiosos, a sociedade ali, o povo ia ruir, porque eles dependiam totalmente deles. Como 2 exemplos, eu trouxe os astecas e os maias. Então, no povo asteca, o sacerdócio ele era altamente estruturado e hierárquico. Tinha 2 sumos sacerdotes que supervisionavam o culto oficial e os complexos rituais e educação da nobreza. Havia também alguns sacerdotes especialistas nos ciclos do calendário, além daqueles focados em sacrifícios, profecias e cura. E os maias. O sacerdócio era hereditário ou composto pela aristocracia, que eram os que tinham mais poder, mais riqueza, os mais importantes, por assim dizer. Aqui, havia o sumo sacerdote, e abaixo dele estavam os sacerdotes do sol, especialistas nos rituais, os profetas que interpretavam a vontade divina e os responsáveis por auxiliar nos rituais. Então, tinha toda uma hierarquia, toda uma segmentação. Cada um tinha uma responsabilidade, cada um tinha um papel a desempenhar que era muito importante para a sociedade. Mais um exemplo, os sacerdotes na Idade Média. Eles exerciam um poder absoluto sobre a vida espiritual e material. Então aqui a gente já vê uma questão de poder a mais, né, na Idade Média. Eles controlavam a educação, aconselhavam nobres e mediavam a relação da população com o divino. No topo da hierarquia estava o Papa, seguido por bispos e arcebispos, que muitas vezes possuíam feudos e poder político equiparado ao da nobreza. Na base estavam os padres de paróquias e vigários, que viviam de forma muito mais simples, por vezes na mesma pobreza que os camponeses. Então aqui a gente só vê alguns exemplos, né, do Egito Antigo, dos povos aqui da América do Sul e agora na Idade Média. Aqui nós vemos um poder muito maior, eles controlavam tudo, realmente. O poder religioso daquela época, na Idade Média, era maior que o rei, maior que os nobres, maior que tudo. Ele era o poder supremo de todos os povos e de toda a nação. Então ele mandava o que acontecia. O que ele queria, ele conseguia. Tudo que ele quisesse, as ideologias dele, as ideias, as vontades, ele conseguia, porque ninguém ia contra ele. Ele era o poder absoluto, poder supremo. Eles detinham também o monopólio da leitura, da escrita e concentravam o conhecimento nos mosteiros e mais tarde nas universidades. Então eles também guardavam esse conhecimento só para eles. Eles guiavam o cotidiano e ditavam a moral da sociedade.
essa igreja da Idade Média acumulou muitas terras, muitas riquezas, muitos privilégios e muitas coisas materiais. Além de que, através disso, por meio de doações de fiéis que buscavam a salvação, tornando os sacerdotes influentes na estrutura feudal. Então eles eram o poder mais importante, mais eminente daquela época. A gente só viu aqui alguns exemplos, só para mostrar que as pessoas ao longo do tempo sempre tiveram essa ideia. Um sacerdote, um religioso, enfim, alguém especialista, alguém estudioso, alguém que vai na minha frente, alguém que me representa, alguém que me guia, alguém que vai me representar. E durante o estadia do povo de Israel no deserto, Deus também instituiu o sacerdócio. Deus também colocou essa ideia no povo de Israel. O sacerdote Arão e toda a sua família, a partir dele, seus filhos, seriam sacerdotes, vindos da tribo de Levi, da descendência de Arão. Então essa ideia que o mundo sempre teve, Deus também colocou no povo dele. A ideia de que alguém iria interceder pelo povo. Alguém iria estar perto de Deus para mostrar para o povo as leis, para ensinar, para estar ali dedicado totalmente a isso. No livro de Êxodo, no capítulo 40, versos 12 a 15, diz assim: Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Então aqui descreve o momento da consagração de Arão e de sua família. Eles foram realmente consagrados, assim como os pastores, os obreiros hoje, eles são consagrados. Eles têm uma função específica, uma função sagrada. E aqui nós vemos um pouquinho só do ritual, da enormidade, da importância dessa função. Então Arão, todos os seus descendentes, foram elegidos por Deus como sacerdotes, para estar perante o povo e perante Deus para interceder por ele. Agora, qual que é a diferença entre o profeta e o sacerdote? Enquanto o profeta, ele trazia uma mensagem de reprovação, falava, está errado, vocês têm que mudar, tem que fazer uma reforma. Era ele que ia nos reis e falava, você está errado, você pecou, você adulterou, você fez isso, o povo está assim, o povo está daquele jeito, está errado, tem que mudar. Então ele era o chato da questão, ele que falava para o povo que estava errado e que tinha que mudar. Já o sacerdote não, ele era aquela pessoa boa, que ia lá, intercedia pelo povo, que aconselhava, que falava, não, está tudo bem, Deus vai te salvar, Deus está com a gente, eu vou lá no santuário, eu vou orar, eu vou interceder por vocês. Então o sacerdote, ele tinha uma imagem boa perante o povo, porque a função dele era boa, interceder por Deus, pelo povo, na frente de Deus. Então muitas pessoas, eles não gostavam muito dos profetas, gostavam mais dos sacerdotes. Então os sacerdotes tinham uma influência sobre o povo, uma importância sobre o povo muito forte, muito ampla. No santuário terrestre que Deus instituiu Arão, os seus filhos, para toda a sua descendência serem sacerdotes de Deus, eles tinham que, antes de entrar no santuário, antes de começar o ritual diário e uma vez no ano da purificação, eles tinham todo um ritual para cumprir. Eles não podiam entrar assim do nada. Não era só porque eles foram escolhidos por Deus como sacerdotes que eles podiam entrar do jeito que eles quisessem, com a roupa que eles quisessem, do jeito que eles quisessem. Não. Antes deles entrarem no santuário, eles tinham que se lavar com água, de todo o ritual. E assim eles podiam ministrar no lugar santo, todos os dias, e no Santíssimo, uma vez ao dia. Quem que é o nosso sacerdote? Nós sabemos que é Deus. Apesar de Deus ter colocado Arão e seus descendentes como sacerdotes terrenos aqui na terra, mas nós sabemos que Jesus é o nosso sacerdote. Nós sabemos que Jesus, ele foi colocado como nosso sacerdote perante Deus. Então, assim como os sacerdotes aqui na terra, ele também cumpriu tudo isso. Ele fez esses rituais. Então, Jesus passou pela pia do santuário, que foi o seu batismo. Então, ele se lavou, simbolicamente, ele lavou as mãos, ele se purificou, se batizando. Ele passou pelo altar de holocausto, sendo o próprio sacerdote e o próprio sacrifício. Ele se auto-sacrificou, morreu na cruz por nós.
Ele também passou por esse lugar, pelo altar do sacrifício. 40 dias após a sua morte, ele ressuscitou. Ele entrou no lugar santíssimo. E foi para interceder pela humanidade. Então ele passou pelo pátio, passou pela pia, se lavou, se batizou, se sacrificou no altar de sacrifício, entrou no santo, onde tinha os pães, o candelabro, e ele subiu ao céu. Depois que ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu para fazer o quê? Interceder por nós. Assim como o sacerdote aqui na terra, no santuário, ele também intercedia pelo povo todos os dias. Ele ia lá e jogava o sangue na cortina. Pedia: Senhor, perdão pelos pecados do nosso povo. E isso repetia dia após dia, 2 vezes ao dia. E uma vez ao ano, ele tinha a purificação do santuário, onde ele tirava aqueles pecados, limpava as cortinas, purificava o povo dos seus pecados. Então Jesus também, como nosso sacerdote, fez isso. Ele entrou no santuário para interceder por nós. E é isso que ele está fazendo desde que ele subiu ao céu. É isso que ele está fazendo, intercedendo por nós. Passou para o Santíssimo na N 844, mas ele está fazendo isso no santuário terrestre. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 589, está escrito assim: quando os discípulos voltaram do Monte das Oliveiras a Jerusalém, o povo olhava para eles com espanto. Sua fisionomia era iluminada por uma felicidade que não provinha da terra. Não lamentavam malogradas esperanças. Esse malogradas quer dizer mal sucedida, que não deu certo. Mas estavam cheias de louvor e ações de graças a Deus. Não mais tinham os discípulos qualquer desconfiança do futuro. Sabiam que Jesus estava no céu e que continuavam a ser o objeto de seu compassivo interesse. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos por apresentar ao Pai suas petições em nome de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, se encontrou com seus discípulos e foi ao céu, ele deixou com os discípulos uma promessa de que ele iria deixar o Espírito Santo, de que ele iria para o céu, iria interceder por eles e que agora eles podiam orar a Deus em nome de Jesus, em nome dele. A partir de agora, eles não estavam mais sozinhos perante Deus, eles não estavam mais somente eles indo direto a Deus. Agora eles tinham um intercessor, tinham um medianeiro, alguém que iria entre eles. Então agora eles tinham suas orações, podiam falar para Deus em nome de Jesus. Porque Jesus ia falar com Deus. Ele tinha alguém agora para interceder por eles perante Deus. Não mais uma pessoa física, uma pessoa humana, pecadora, mas o próprio Deus, o próprio Jesus intercederia por eles. E isso deu muito ânimo, esperança para eles. No livro de Hebreus, no capítulo 7, o verso 25, diz assim: após a sua ascensão, Jesus recebe a função de sumo sacerdote no santuário celestial. Assim, no caso, a partir de agora, que é o verso de Hebreus 7, 25. Pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quando ele sobe ao céu, ele vira o nosso sacerdote e pode interceder por nós. Porém, qual que é o alcance dessa intercessão de Cristo? Nós sabemos que aqui no santuário terrestre, aqui na terra, os sacerdotes, eles intercediam pelo povo, oravam, faziam sacrifício, jogavam sangue lá na cortina, e Deus, Jesus, está também fazendo esse trabalho por nós lá no céu. Mas qual que é o alcance dessa intercessão que ele tem por nós, em nosso favor? Essa intercessão de Cristo, ela nos atende em 4 frentes, por assim dizer, 4 aspectos dela. Diante do acusador, primeira parte, diante de nossas fraquezas, diante do Pai e diante do trono com seu sangue. Então, a intercessão de Jesus, o processo dele de intercessão por nós é totalmente amplo. Então ele nos defende diante do acusador, diante das nossas fraquezas, diante do Pai, que é o juiz, e diante do trono com seu sangue. Então vamos ver um pouquinho de cada parte. Então vamos ler juntos o texto de Zacarias no capítulo 3, versos 1 a 3. Quem achar pode ler para mim, por favor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor te o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um trono de lei tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas.
Obrigado. Então, aqui na visão de Zacarias, ele vê o sumo sacerdote Josué sendo acusado perante Deus, no julgamento divino perante Deus, e ele estava sendo acusado, porque ele tinha pecados, ele estava com a roupa suja, ele estava cheio de pecados, dele, do povo, de todo Israel. E ali Satanás o acusava, falando, ele está em pecado, ele está sujo, olha as vestes dele, ele é um pecador, ele não merece salvação, ele não merece nada de bom, ele não merece perdão. E Satanás queria Josué, queria todo Israel para ele, porque eles tinham pecado, estavam sob o domínio de Satanás. Então Satanás acusava Israel e Josué. Porém, o Senhor disse, Satanás, o Senhor te repreenda. Jesus aqui disse isso. Não é esse um tição tirado do fogo? Então, Jesus repreende Satanás. Jesus repreende o acusador. Então, essa intercessão que Jesus faz perante Deus, em nosso favor, é perante o acusador principalmente. Porque se ele é o nosso advogado, se ele está nos defendendo, é porque Satanás está nos acusando. Porque há alguém falando que nós somos pecadores e que nós estamos em pecado. O que é realmente verdade. No livro Profetas e Reis, na página 297, está escrito assim: em visão, o profeta contemplou o sumo sacerdote Josué vestido de vestidos sujos, o qual estava diante do anjo do Senhor, suplicando a misericórdia de Deus para o seu povo afligido. Enquanto ele suplicava o cumprimento das promessas de Deus, Satanás se apresentou ousadamente para resistir. Ele apresentou as transgressões de Israel como razão, pela qual não poderiam ser reabilitados no favor de Deus. Reclamava-os como presa sua e exigia que fossem entregues em suas mãos. E o texto continua. Então o anjo, que é o próprio Cristo, o Salvador dos pecadores, reduz ao silêncio o acusador do seu povo, declarando: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então, Satanás é repreendido. Assim como quando Moisés morreu e foi ressuscitado, e Jesus queria levar ele para o céu, e Satanás ali pediu o corpo dele, exigiu o corpo dele, Jesus também fez isso. O Senhor te repreenda, só. Jesus não discute com Satanás, porque ele não precisa fazer isso. Ele já tem autoridade para falar: você está errado, o Senhor te repreenda. Pronto, é só isso. O próprio mérito de Cristo, o próprio sangue dele, a própria justiça dele já é o bastante. E Satanás sabe que ele está errado. Por isso ele não vai discutir com Jesus. Ele sabe que ele está errado. Ele sabe que Jesus já morreu por aquela alma que ele está acusando. Mas ele quer continuar acusando. Ele continua e fala, acusa. E Jesus só vem e fala: o Senhor te repreenda. Pronto, acabou. Final da discussão. Jesus já é todo poderoso para nos salvar e nos defender das acusações de Satanás. O texto continua ainda. Como Satanás acusou Josué e seu povo, assim, em todos os séculos, ele acusa os que buscam a misericórdia e o favor de Deus. Ele é o acusador de nossos irmãos e os acusa de dia e de noite. Jamais é alguém recebido na família de Deus sem que se exalte a decidida resistência do inimigo. Mas aquele que foi então a esperança de Israel, sua defesa, justiça e redenção, é a esperança da igreja hoje. Então, assim como nessa visão de Zacarias, Josué, que o sumo sacerdote, foi justificado diante de Deus, o Senhor repreendeu Satanás, assim também é conosco. Assim também pode ser a nossa esperança. Nós vimos hoje bastante na lição que nós somos indignos realmente, nós somos culpados. E quando nós vamos a Cristo, vemos a diferença entre o nosso caráter e o dele, nós vamos indignos, nós vamos arrependidos, contritos, e Jesus sempre vai estar lá para nos perdoar, para nos abraçar, para nos perdoar. Por mais que Satanás continue falando: seus pecados são muitos, você não merece para Deus, você não precisa, e Jesus não vai te receber de volta, você já foi muito longe, e ele joga na nossa cara os nossos pecados, quanto indignos nós somos, quanto pecadores nós somos. Tem um texto de Ellen White que fala, não está aqui, mas fala que quando nós ouvimos isso de Satanás, quanto nós somos pecadores, quanto nós somos indignos, quanto Deus não vai nos aceitar, então nós iremos falar para Satanás: cala-te, eu tenho um Salvador, ele morreu por mim na cruz, eu não vou tão longe que ele não possa me aceitar. Eu não lembro exatamente como está o texto, mas a essência é essa.
Nós devemos falar isso para Satanás quando ele nos acusa, porque é pelo poder de Cristo, não no nosso. Mas Cristo já morreu por nós. A justiça dele, a intercessão dele já é o bastante para nos justificar dos nossos pecados. Ele também intercede diante das nossas fraquezas. O texto que está no livro Vidas que Falam, na página 372, diz assim: a pena da inspiração, fiel à sua tarefa, conta-nos os pecados em que caíram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi e Salomão, e que mesmo o forte espírito de Elias sucumbiu ante a tentação durante sua terrível prova. A desobediência de Jonas e a idolatria de Israel são fielmente relatadas. A negação de Cristo por parte de Pedro, a viva contenda entre Paulo e Barnabé, as falhas e fraquezas dos profetas e dos apóstolos, todas são expostas. Ali se acha diante de nós a vida dos crentes, com todas as suas faltas e loucuras, o que visa uma lição a todas as gerações que o seguissem. Houvessem eles sido isentos de fraquezas, teriam sido mais que humanos, e nossa natureza pecaminosa desesperaria de atingir nunca a tal grau de excelência. Vendo, porém, onde eles lutaram e caíram, onde se animaram outra vez e venceram mediante a graça de Deus, somos animados e induzidos a avançar e passar por cima dos obstáculos que a natureza degenerada nos coloca no caminho. Então, além de interceder perante o acusador, mandar Satanás parar de nos acusar, ficar quieto, ele também nos intercede por nós diante das nossas fraquezas. Esse texto aqui diz que ele deixou as falhas das pessoas na Bíblia exatamente para que nós nos identificássemos com elas, exatamente para que nós soubéssemos que eram pessoas também assim como nós. E se elas conseguiram, por que nós não vamos conseguir? O que eles tinham de diferente? O que eles tinham de especial? O que eles tinham de diferente de mim? Eles só decidiram seguir a Deus, que é a mesma decisão que eu posso fazer. Então, eles não eram super pessoas, super humanos, que tinham um privilégio a mais de Deus, que tinham um poder a mais, não. Eles simplesmente confiaram em Deus. E é isso que nós podemos fazer também. Jesus também, quando veio aqui na Terra, ele era Deus, sim, mas ele era humano também. Como humano, assim como nós, ele também podia pecar. Ele também podia errar. Por que ele não pecou? Porque ele esteve junto de Deus. Ele se manteve firme em Deus. Ele se apoiou totalmente nele. E assim também nós podemos fazer. Então Deus nos deixou esses erros, essas falhas das pessoas, para que nós, primeiro, tomássemos como lição, para não repetir. E segundo, para que nós tenhamos esperança de alcançar. Que nós possamos também ser como eles, não ficar só vendo, nossa, foi tão grande, fez tal coisa, fez isso, mas eram pessoas como nós também. O verso de Hebreus 4,15, que é o que a gente leu no começo, só para relembrar, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui está a chave de tudo. Ele foi tentado como nós, ele sofreu tudo isso que nós sofremos, porém sem pecado. É isso que nos diferencia dele. Ele não pecou. E nós pecamos constantemente. Ele não é um sumo sacerdote que está lá em cima e que nunca veio aqui e experimentou as nossas dores, que não sabe da nossa dificuldade. É muito fácil um rico, que nasceu rico desde sempre, que é herdeiro, falar como a vida é fácil, como é simples viajar, como é simples ter um carro, uma casa, sendo que ele não passou pela pobreza, sendo que ele não teve que trabalhar, sendo que ele não teve que economizar dinheiro ali, passou por um momento de dificuldade, que não sabia se nem ia conseguir comer no final do mês, que muitas pessoas infelizmente passam por isso. Jesus não, ele veio aqui na Terra e ele passou pelas nossas dificuldades, ele passou pelos nossos problemas. Por isso, ele pode ser um intercessor tão bom, porque ele sabe como é. Ele se compadece de nós. Ele sabe como é sofrer. Ele sabe como é chorar. Ele sabe como é se sentir abandonado. Ele sabe a dor do pecado, o peso dele. Por isso, ele pode nos representar perante Deus. Por isso, ele pode ser o nosso sumo sacerdote. Ele também intercede diante do Pai. O verso de Romanos 8, versos 33 e 34. Alguém pode ler para mim, por favor? Romanos 8, 33 e 34. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos?
de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Isso, muito obrigado, irmão. Então, quem pode nos acusar? Satanás pode nos acusar? Ele até pode, ele nos acusa. Mas vai surtir efeito? Não vai. Porque Cristo está do lado do Pai. Satanás nos acusa e fala como nós somos pecadores, como nós erramos, como nós somos isso, aquilo. Ele fala tudo. Mas Cristo está do lado do Pai. E Ele está intercedendo por nós. Ele fala: Pai, o meu sangue salvou eles. A minha justiça salvou eles. Tem várias analogias, vários vídeos na internet, mas tem um muito interessante que é mais ou menos assim. Várias pessoas, eles estão ali na porta do céu, né, indo para o céu, elas falam tudo de bom que elas fizeram. Eu doei para a igreja, eu ajudei os órfãos, fiz isso, fiz aquilo, doei, trabalhei para a igreja, fiz muitas coisas. Ele subiu numa balança e negado, não vai para o céu. E assim foram várias e várias pessoas, pelas obras deles, por tudo que fizeram, como eram caridosas, como eram boas, várias pessoas, com fichas assim enormes de coisas boas que fizeram. Até que chegou uma pessoa com uma pastinha assim de nada, pequenininha, tipo, nossa, essa pessoa é horrível, não fez nada de bom, só fez um monte de coisa ruim, era ladrão, era mentiroso. Mas na hora de subir ele na balança para ver se ia para o céu, ou se não ia para o céu, outra pessoa subiu no lugar dele. Não foi aquela pessoa, uma pessoa de vestes brancas, né, totalmente brilhante, subiu no lugar dela ali na balança e deu perfeitamente bom, vai para o céu. E foi para o céu. Assim é Jesus também conosco. Não somos nós que somos julgados ali perante Deus, somos nós. Mas na hora de ver se vai ser condenado ou não, é Deus que está ali. Jesus coloca a sua justiça na frente. É pelo mérito dele que nós somos salvos. Não é pelos nossos próprios méritos, não é pela nossa força, mas é porque Ele está lá intercedendo por nós e se coloca na nossa frente, como nosso intercessor, como nosso advogado, para nós podermos ser salvos. Outro texto, Caminho a Cristo, página 12, diz assim: aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai, e por toda a eternidade estará ligado à raça que redimiu. Ele se tornou filho do homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade. Então aquele que era um com Deus veio aqui e se tornou humano. E aqui o texto fala que são laços que nunca jamais serão quebrados. As marcas de Jesus nas suas palmas, nas mãos, vão continuar para sempre, por toda a eternidade. A essência humana dele, a parte humana dele também vai continuar por toda a eternidade. Mesmo ele sendo Deus pleno, ele também é homem pleno. Ele fez esse sacrifício diante de nós. Ele desceu do seu trono e veio aqui morrer por nós, se sacrificar no nosso lugar. O Caminho a Cristo também, na página 24. Somos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. Os méritos do seu sacrifício são suficientes para que ele se apresente diante do Pai em nosso lugar. Aqui é o que eu já falei, né, um pouco, que a gente já viu, que ele se apresenta diante do Pai no nosso lugar. Então, na hora do julgamento, na hora de ver se vai ser salvo, se não vai, qual vai ser o final, Cristo vai no nosso lugar. E nós somos salvos, porque Cristo é perfeito. Então, os méritos dele que vão no nosso lugar. Ele também intercede diante do trono com o seu sangue. Além de interceder perante o acusador, mandar ele ficar quieto, mandar ele parar de nos acusar, de estar diante do Pai, diante de Deus, nos intercedendo por nós, ele também intercede através do seu sangue. Vamos ler juntos o verso de Hebreus, do capítulo 9, versos 12 a 14. Alguém pode ler também, por favor, quem achar. Hebreus 9, 12 a 14. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, seu sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos
que os contaminados nos santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo, ao Deus vivo. Isso, muito obrigado. Então, o meio dele interceder por nós é pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Aqui no verso de Hebreus 9 fala que é pelo seu sangue, não por qualquer coisa, não por dinheiro, não por riquezas, não por nada, mas pelo sangue de Deus. Não um sangue qualquer, mas o sangue do Filho de Deus, o sangue puro e perfeito. No verso 13 fala que se o sangue purifica, se o sangue de bois, de bezerros, de carneiros, de bodes, purifica o pecador, como acontecia naquela época, as pessoas eram purificadas por meio de sacrifício, simbolicamente. Elas iam lá, ofereciam o sacrifício, o sacerdote matava o animal, fazia o sacrifício, jogava na cortina e ela estava perdoada. Se isso já era o suficiente para perdoar a pessoa, para justificar ela, que se dirá então o sangue do Filho de Deus, o sangue de Deus derramado na cruz por nós. Então, o sangue de Jesus tem um poder extremamente grande para nos salvar. É o maior sacrifício que foi feito, o sangue do Deus puro e inocente derramado na cruz por nós. Mais um texto de Primeiros Escritos na página 38, falando sobre o sangue de Jesus. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Então, é assim que Jesus pode interceder por nós. Essa é a prova dele, meu sangue. Quando Satanás está nos acusando, está falando quanto somos dignos, pecadores, quanto merecemos morrer, e realmente merecemos morrer. Mas então é que Cristo chega, meu sangue. Pronto, só isso. O Senhor te repreenda e mostra as mãos dele, meu sangue. Eu já morri por ele. A dívida dele já está paga. E pronto, acabou a discussão. O sangue de Jesus, pelo seu sacrifício, é o que nos justifica. E como a gente leu um pouco atrás, essas marcas nunca vão sair das mãos dele. E ele não se envergonha disso. Ele não se envergonha de ter essas marcas nas mãos. Não se envergonha de ter vindo aqui e morrido por nós. Ele se alegra. Isso é como um troféu para ele. É a prova do seu amor supremo. É a prova do amor que ele teve por nós. Por toda a eternidade, ele vai mostrar essas marcas com orgulho. E nós vamos ver essas marcas por toda a eternidade. Vamos agradecer a ele imensamente. Por toda a eternidade. Por esse amor tão grande, tão maravilhoso, tão incompreensível que ele teve por nós. Cristo em seu santuário, na página 31. As instruções do Senhor foram: Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Assim também Cristo, o grande sumo sacerdote, pleiteando com seu sangue diante do Pai, em prol do pecador, traz sobre o coração o nome de toda a alma arrependida e crente. Diz o salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Isso no Salmo 40, verso 17. Então, assim como o sumo sacerdote de Arão, na época do santuário na terra, levava no seu peito as 12 pedras, simbolizando o povo, assim também Jesus, quando ele entra no santuário, quando ele está perante Deus, ele está conosco no coração. Ele está levando ali as nossas orações, nossas súplicas, nossa vida. Ele está nos levando perante Deus. Não vamos sozinhos, mas Ele vai lá no nosso lugar. Ele nos leva, nos mostra, nos apresenta perante Deus. E de novo, mostra as marcas da mão dele. Mostra o sangue dele. Fala: olha, eu comprei ele. Eu comprei ele pelo meu sangue. Ele está justificado. Ele pode ser salvo pelo meu sacrifício. Então, nós temos uma ótima notícia, uma excelente notícia. Em 1 João 2,1: meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar,
temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é uma das melhores notícias que nós podemos ter. Nós somos pecadores, nós sabemos disso. Nós vamos continuar pecando até o final das nossas vidas, ou até Jesus voltar. Mas, se nós pecarmos, quando nós pecarmos, temos um intercessor perante Deus. Nós temos uma oportunidade, uma chance de subsistirmos, de estarmos perante Deus e continuarmos vivos, porque nós temos um intercessor. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Como nós já vimos bastante aqui ao longo da mensagem, é um sumo sacerdote que entende as nossas dificuldades, que sabe o que é pecar, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é chorar, que sabe o que é sofrer aqui na terra. Um sumo sacerdote que nos amou infinitamente, que veio aqui e se sacrificou por nós. Porém, agora vamos voltar ao texto lá do começo da tirinha. No grande conflito, na página 614 novamente. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Durante esse tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Então, depois de tudo isso que nós vimos, toda a importância que nós vimos, que é só por Jesus, todo esse amor que Jesus tem por nós, vai chegar um tempo em que ele vai sair do santuário. Vai chegar um tempo em que ele não vai mais estar lá intercedendo por nós. E nesse momento, quem tiver sido salvo, quem tiver escolhido estar com Cristo, vai permanecer com Cristo. Mas quem tiver decidido rejeitar a Cristo, vai continuar rejeitando a Cristo até o final. É o que nós vimos na lição também, sobre deixar para o final do ano, deixar para depois. Então nós temos que aproveitar o tempo agora, enquanto nós ainda temos intercessor, enquanto a porta da graça não se fechou, enquanto nós temos chance, enquanto nós temos oportunidade. Nós temos que aproveitar o hoje, porque o amanhã nós não sabemos, o amanhã a Deus pertence. Então as nossas escolhas, a nossa vida tem que ser mudada hoje. É hoje. Nós temos que ir a Deus, pedir perdão, pedir para Ele interceder por nós. Novamente, como nós vimos na lição, um perdão que nós vamos, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, que vai ter obras, que vai ter frutos como resultado. Algo que vai mudar a nossa vida. Não adianta de nada nós termos Jesus como sumo sacerdote, como intercessor, estando lá, perante Deus em nosso favor, se nós não aceitamos isso. Jesus já fez de tudo, só basta nós aceitarmos. Essa é a nossa parte. É isso que nós devemos fazer hoje. Que nós possamos, hoje nas nossas vidas, aceitar essa intercessão de Cristo. E a cada dia nós pedir a ajuda dele, orar, pedir: Senhor, me perdoa, me ajuda a ser melhor do que isso, me ajuda a vencer os meus pecados. Nós possamos hoje aproveitar, enquanto Deus ainda está lá, enquanto Jesus ainda está intercedendo por nós, que vai chegar um tempo, como diz aqui no texto, que ele não estará mais lá. E quem estiver perdido, ficará perdido. Quem estiver salvo, ficará salvo. Nós possamos estar entre os salvos. Amém.